E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou falar sobre a questão, né, do ateísmo, né, ser uma porta de entrada para uma expansão de consciência, né? Porque muitas pessoas dizem, né, que ser ateu é só não acreditar em divindades, né? Mas se você se torna ateu, né, por uma constatação lógica, racional, isso também não interfere de uma maneira maior na sua vida, acho que o ateísmo acaba sendo uma coisa meio inútil, né? Então eu vou falar aqui hoje sobre essa capacidade que o ateu tem de questionar, né, as verdades absolutas, as verdades ou pseudo-verdades que nos são impostas culturalmente. Então falar sobre essa importância aqui de essa capacidade crítica, né, que o ateu desenvolve, ou que o ateu tem a possibilidade de desenvolver a partir do momento que se torna ateu, que descobre essa grande conspiração, né, que é a religião, porque uma das maiores conspirações mundiais, né, de controle das massas, controle da sociedade, é a religião, mas existem também várias outras conspirações nacionais e mundiais. E eu não estou falando aqui, né, de teorias de conspiração, dessas que se vê por aí, né, onde o indivíduo vê conspiração em tudo, onde o indivíduo vê que acha que, né, coisas como terra plana, todo esse tipo de asneira. Não estou falando em coisas que não tem comprovação científica, não tem base lógica, né? Estou falando aqui em conspirações do governo ou conspirações da própria indústria, né, para lucrar em cima do indivíduo. E vou falar aqui hoje sobre uma coisa de extrema importância para a sua saúde. É uma coisa que já vem sendo estudada e questionada. É uma coisa que já a maioria dos países desenvolvidos já eliminou. E o Brasil continua, né, nesse processo de abuso, né, da saúde do indivíduo, principalmente das crianças. É uma coisa que repercute mais tarde na fase mais a terceira idade, né? Repercute de forma negativa. Eu estou falando aqui do flúor, da fluoretação da água e do flúor nas pastas dentais. Muita gente não sabe disso. É engraçado que, como eu digo, né, o ateu, né, o livre pensador, que é essa pessoa que começa a desenvolver uma crítica e que começa, porque tem muitos ateus que falam não, que teoria de conspiração é uma bobagem, né? Tem muitos ateus que falam que não pode se ter dúvida sobre certos assuntos, né? Como eu já ouvi aí, de que cético não pode ter dúvida sobre certos assuntos que já são comprovados. Mas tudo tem que ser analisado e questionado, mesmo as coisas tidas como verdades, né, dentro da própria ciência. Agora, a indústria ainda tem que ser mais questionada ainda, né? Porque a indústria visa isso aqui, lucro, não quer saber se a criança vai morrer, não quer saber se um monte de gente vai ficar doente, mesmo porque a indústria do remédio vive de doença. Nós temos que abrir nossa mente para esse tipo de coisa. Obviamente temos muitas vantagens, sim, né? Tem aspecto positivo da indústria, né? Que da própria medicina, né? Que em muitos aspectos ajuda muito a humanidade, mas também existe um aspecto que é o aspecto de lucro. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde as indústrias, a indústria farmacêutica, as indústrias de saúde, a indústria do câncer, vivem de doença. Então a gente tem que começar a raciocinar que se houver cura, se não houver um estímulo, se não houver alguma forma de provocar doença no indivíduo, não vai haver lucro. Isso é lógico, é um raciocínio extremamente lógico, né? É como a questão, né, dos eletrodomésticos e dos bens de consumo, né, que existe a figura que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, né, sobre a obsolescência programada. O que é obsolescência programada? É fazer um produto com um vício
qualquer para que ele dure menos, né? E para a indústria lucre. Isso se chama obsolescência programada, pesquisem. Então, uma lâmpada, por exemplo, poderia durar 10 anos, né? Vai durar só alguns meses, se durar, né? Mas existe a possibilidade de lâmpadas durarem 5, 10 anos. Mas a indústria faz a lâmpada com uma fragilidade, com um vício, para que ela dure pouco, para que possa vender, para ter lucro, né? E assim se dá com vários eletrodomésticos e outros bens de consumo. Mas como hoje aqui o assunto é flúor, né? O flúor é um elemento altamente tóxico, né? Ele é altamente reativo. É um absurdo se fluoretar água. Os países do primeiro mundo já desenvolveram pesquisas e já eliminaram isso. Vários estados dos Estados Unidos já não fluoretam água. Lá nos Estados Unidos, né, depende, a legislação depende de estado para estado. Então ainda tem estado que fluoreta, mas a maioria não fluoreta. Como é o caso do cloro na água, né? Os Estados Unidos usam ozônio, mas aqui no Brasil, como o ozônio é caro, o ozônio é neutro, né? Mas como é caro, usa-se o cloro na água. Então é muito comum se ver as pessoas em piscinas com os olhos vermelhos, com os olhos ardendo, crianças. Cloro é extremamente tóxico, não se põe cloro em água, né? E nas piscinas do Brasil o que se usa é cloro, pelo menos dos pobres, né? Porque dos ricos com certeza eles botam ozônio, eles não são idiotas. Então, a questão do flúor, o flúor é o elemento mais tóxico que o chumbo na mesma quantidade. Então, existe a indústria odontológica, né? Ela afirma o quê? Que em pequenas doses o flúor evita cárie. Não existe nenhum estudo que comprove isso. Isso é um mito dentro da medicina. O flúor foi utilizado em populações paupérrimas, se eu não me engano, na África, né? Porque eles não tinham condições de escovação, então o flúor atacava as bactérias da cárie e diminuía a cárie, mas em compensação também atacava o organismo da pessoa. Como ataca? Então, se descobriu ao longo do tempo, né, que esse flúor altamente tóxico, ele, apesar de combater nessas populações carentes que não tinham escovação, que não tinham educação, né, apesar dele eliminar as cáries, ele também alojava nos ossos, né, e trazia vários prejuízos a longo prazo. Então fluoretar água é uma coisa que a gente tinha que lutar contra. Isso aí é questão de bom senso, de lógica e de raciocínio. Então nós que somos ateus, nós temos que abrir a nossa mente também para outros questionamentos, não só questionamento em relação à religião, né? Porque nós somos pessoas com uma capacidade diferenciada de questionamento. Uma vez que descobrimos uma grande conspiração que é a religião, né? E a gente vê que tem outras conspiração no sentido mais sério da palavra, né? Porque o que é conspiração? São grupos com interesses quase sempre financeiros, querendo, passando uma mentira, passando um mito, né? Enganando. Isso é propaganda. Propaganda é uma grande conspiração. Né? Passa-se a ideia de coisas saudáveis, como são os refrigerantes. Né? Passa-se as imagens que são passadas na televisão, são de pessoas saudáveis consumindo aquilo ali, e hoje se sabe que esses produtos são altamente nocivos para o organismo. Né? E ainda assim isso é uma conspiração, porque a propaganda passa, né? Como era no passado, as propagandas de cigarro que mostravam o indivíduo super saudável em cima de um cavalo, né? Um cowboy, fumando, né? Marlboro, né? E na realidade a gente sabe que existem várias substâncias cancerígenas no cigarro. Então o flúor é um absurdo, a utilização de flúor, porque o flúor, né, ele é muito utilizado, ele é uma espécie de uma sobra, né, um resíduo da indústria de alumínio. E a indústria odontológica, das pastas dentais, né, compram esse resíduo de flúor, esse flúor que sobra da indústria de alumínio, altamente tóxico, com a desculpa de combater cáries. O que combate cáries, comprovadamente, é a escovação. Outro mito é essa questão de ter que comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Nenhum animal na natureza segue essa regra. Nenhum animal, isso não é natural, comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Isso depende de cada indivíduo, de cada organismo, de cada pessoa. Né? Quando se fala em organismo humano, não existem regras absolutas, porque cada organismo tem as suas variações. Tem a genética, as pessoas têm genéticas diferenciadas. Então dizer que o indivíduo tem que comer de 3 em 4 horas é porque esse indivíduo também vai ter que escovar, porque outra regrinha, né, dos médicos é que se a cada alimentação, né, o indivíduo faça a escovação com flúor.
Então, se o indivíduo come 4 vezes ao dia, ele vai colocar flúor na sua mucosa bucal 4 vezes ao dia. Isso ao longo de décadas. Né? O que traz? Né? Porque se o flúor ele se acumula nos ossos, né? Também nos rins, prejudica a tireoide, né? Tem tal de hipotireoidismo aí, que tem casos e mais casos, cada vez aumentam mais. Tudo tem relação, né, com essa intoxicação com flúor. E as pessoas, né, inclusive os ateus que têm essa capacidade, né, de questionamento em relação à religião, também tem que começar a aplicar esse questionamento em todas as outras áreas da sua vida. O que eu estou falando aqui, não estou falando por mim, não estou ditando regras e também não estou afirmando nada. Eu apenas estou abrindo uma possibilidade de estudos. Eu peço que vocês pesquisem sobre isso. Né? Existem campanhas para colocar flúor diretamente na boca de crianças. As campanhas aí, né, onde fluoretar a boca das crianças. Isso é um absurdo. É um absurdo total. Já houve casos até de morte de crianças que ingeriram esse flúor em grande quantidade e que morreram. Porque flúor é tóxico. Ele não previne cárie. Isso é um mito da medicina, ou melhor, da odontologia. Né, para lucrar. Então pesquise, porque eu utilizo pasta infantil, né, aquela pasta sem flúor, há anos. Tem uma dentição perfeita. Né? Flúor provoca fluorese dental em crianças. Né? Má formação do esmalte do dente, criança com dentição amarelada, com dente até que pode até vir a ser quebradiços. Né? Aqueles dentes transparentes, feios, manchados. Né? Isso é má formação do esmalte do dente, porque já se empurra flúor na criança desde pequeno. Aí esse excesso de flúor traz essa coisa chamada fluorese dental. Só que os dentistas afirmam que não interfere nos ossos, que só ataca os dentes. O que é absurdo. Quer dizer que o flúor se deposita só nos dentes, não se deposita nos ossos. Né? Mas estudos científicos demonstram que sim, o flúor se deposita nos ossos. Os ossos, isso ao longo de décadas, né? Tem consequências. Então, gente, é complicado, hein? Eu peço a vocês que pesquisem sobre esse assunto, né, e entendam que, observem, né, que as doenças da terceira idade, né, das pessoas idosas, geralmente estão associadas com o quê? Né? Fragilidade óssea, osteoporose, problemas com cálcio. E se o cálcio interfere, se sabe diretamente também na parte muscular. Né? E o coração é um músculo. Então você vê as coisas mais comuns são pessoas com doença cardíaca, pessoas muitas das vezes que estão com 50, 60 anos já apresentando doença cardíaca, apresentando fragilidade óssea, né, por causa do abuso de flúor ao longo de décadas. Né? Aí os médicos dizem assim, os dentistas, né, eles dizem que flúor em pequena quantidade previne cáries, né, mas flúor é altamente reativo e altamente tóxico. E você aceitaria se um médico dissesse que chumbo em pequenas quantidades previne cáries, por exemplo, né? Se o flúor é muito mais tóxico do que o chumbo na mesma quantidade. Então, gente, vamos parar para pensar, né? Vamos pesquisar o que previne cáries, o que mantém uma boa saúde bucal é escovação. Escovação regular após as refeições. Escovação correta, com uma escova de dente apropriada. Né? Nem muito dura, nem muito flexível. Não, pesquise uma boa escova de dente e utilize pastas sem flúor, porque o objetivo da pasta é só refrescar o hálito, só isso. Né? Só ensaboar e refrescar a boca, só isso. Né? Não tem função contra a cárie dental. Então eu vou colocar aqui um pequeno videozinho, né, do doutor Arnoldo Veloso. Ele é médico neurologista e ortomolecular, com mais de 50 anos de estrada aí, né? De carreira. Se eu não me engano, 57 anos de carreira. Né? E ele vai ratificar aqui o que eu estou falando, né? E daí vocês partam, por favor, para pesquisa, cuidem dos seus filhos, porque não existe desculpa. Né? Para nós que temos bom senso, que temos lucidez, não existe desculpa para quando as doenças aparecerem. Né? Nós falamos que não sabíamos, né? Que, não, que somos inocentes. Né? Hoje nós vivemos na era da razão. Né? Aqueles que têm essa capacidade, né? Como principalmente os ateus, né? Os livres pensadores, os céticos, que não sejam céticos só em relação à religião, mas também a vários outros fatores.
principalmente no que tange a sua saúde. Então, gente, vou passar o vídeo aí, né? Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Flúor. Imagine que o flúor é altamente tóxico. Os países que têm uma séria legislação de saúde, eles baniram o flúor. Europa baniu o flúor, o Japão baniu o flúor, o Brasil continua, porque tem interesse político por trás. Já que flúor é um dejeto industrial, né? Já que o senhor abordou a questão do flúor, vamos falar então da água e do flúor. Sim. Na cultura brasileira, principalmente, o flúor é o mocinho. Sim. Evita cáries, é bom você ter na água. Essa é a cultura que nós recebemos, né? Sim, sim. Existem, então, trabalhos científicos que provam e comprovam que o flúor faz mal. Especificamente, o que o flúor faz em nosso organismo? O flúor, para começar, ele é extremamente tóxico. Ele não previne cáries. Isso é uma questão de... Há outros interesses, quer dizer, de vender o lixo, que entra assim como um fator de aumento de lucros. O flúor deve ser banido, porque ele é usado. Temos um livro clássico aqui, entre nós, à sua disposição. Ele diz assim: você pode ser um dos mais de 50 mil americanos que estarão sendo intoxicados ou que vão morrer pelo flúor, porque à medida que ele vai depositando nos rins, vai depositando nos ossos, vai depositando na tireoide, vai produzindo em grande escala hipotireoidismo, que todo mundo sabe que existe uma frequência realmente impressionante. Ele produz câncer de boca, câncer ósseo, câncer da bexiga, câncer do fígado. O flúor é cumulativo no nosso organismo? Cumulativo no organismo. Nós não conseguimos eliminar. Não, acima de um certo ponto. Então, um nível pequeno não tem problema. Digamos, a água tem 0,05 ppm de flúor, mas se ela tiver acima de 0,6 e já se acumula, porque na hora de fazer a comida, a água evapora, mas não o flúor. E ele interfere com o magnésio. No livro do magnésio eu comento isso, que nós vimos também a grande frequência, a alteração, por exemplo, a produções de danos ósseos graves. Tudo isso comprovado cientificamente? Cientificamente, não tem dúvida. Isso tem trabalhos e há nos Estados Unidos já a regressão, porque lá, como são estados diferentes, sabe-se o seguinte: a pessoa mora num estado que é fluoretado, passa para outro que não é fluoretado, até ao nível municipal. E então constata-se que a pessoa foi transferida de uma região fluoretada para uma região não fluoretada e a consequência é que ela ficou boa do hipotireoidismo. Que aqui nós sabemos que é muito grande a distribuição e é tratado com remédios, quer dizer, tomado hormônios que são a tentativa. O simples fato, o principal motivo, a causa, a medida mais adequada seria remover o flúor. Remover o flúor? Remover o flúor. Resolve o problema da doença? Sim, mesmo quem já tem o hipotireoidismo? Sim, porque pode melhorar, porque retira, num determinado ponto, pode haver até melhora, como houve nos Estados Unidos. Já houve essa confirmação. Em termos de mundo, se nós pudéssemos dar uma percentagem, quantos países ainda fluoretam a água e quantos não estão fluoretando? 97% não fluoretam. 97% não fluoretam? É muito grande. Isso para nós é muito sério, né? Porque mostra que eu tentei já de várias maneiras, mas sempre existe uma peninha, uma dificuldade, porque considera-se que o flúor é importante. E os dentistas, eles não são culpados, eles então entraram aproveitando a história. Tem um livro aí, muito interessante sobre isso. Gostaria de depois mostrar, em que ele mostra o seguinte: o fato de passar o flúor nas crianças, de fazer a fluoretação na boca. Ele mostra que dos casos houve a passagem do flúor, as crianças elas engoliram a substância e morreram intoxicadas pelo flúor. E o flúor na pasta de dente, que é a também, propaganda também número 1? Não é necessário. Tem outras pastas, aquilo tudo é comercial, porque cria uma situação que é melhor. O flúor é tóxico, então o primeiro passo é esse. Há regiões do mundo onde o flúor é naturalmente alto. Regiões, por exemplo, de uma cidade da Turquia, que Zilkauern chama essa cidade.
a população não chega aos 50 anos de idade. Eles sofrem muito de fraturas, eles têm problemas graves de envelhecimento, e isso contribui para mostrar que países como a China também, eles têm regiões, eles estudaram, e a Índia, regiões onde existe a abundância de flúor na água. Então aí a gente já sabe que toda essa história é falsa. Não tem fundamento científico nenhum. O livro comenta isso do magnésio, porque ele também interfere com o processo da calcificação. Ele calcifica tudo. E qual seria então a indicação para diminuir o flúor na nossa ingesta diária, através da própria água, da escovação dos dentes, para poder neutralizar? É possível? Eu estou preparado para responder essa pergunta. Então, a saída foi justamente proposta pelo Dr. John Yamuyanes, esse bioquímico de origem grega, americano. Era a seguinte: cozinhar com água mineral de baixo teor de flúor. Agora, um teor alto como é do Brasília, a proporção que pode ser mudada, porque isso é uma coisa farmacológica, né? Tem que ser medida ali. A quantidade, tantos litros, 1,5, essa já é muito alta. Ela, quando ferve a água, passa para 8 ppm, 10 ppm, então a dose é alta. Ele não sai mais do corpo, ele já vai para os ossos, vai para a tireoide e para os rins. Aí chega a situação do paciente de 70 anos, vai fazer o seu check-up, e o médico diz: olha, o seu rim não está bom, é preciso você fazer diálise. E então também evitar escovar os dentes com pasta que contém flúor. Não precisa, pode usar outra pasta. E o fio dental, essa história de fluoretar e diminuir cárie nunca foi provado. Um grande cientista australiano tentou fazer isso, mostrando, ele fez um estudo sério e apresentou em Londres. Dr. John Pokhum, e mostrando que o flúor não tinha prevenção nenhuma de cárie. Ele foi obrigado a se aposentar e morreu 2 anos depois de desgosto.